Olá a todos! Estamos começando então a unidade de aprendizagem 6, que vai falar sobre a estrutura do processo e de áreas de vendas. Então, é uma parte muito interessante que começa a abordar a questão do planejamento na área de vendas. Então, uma das coisas que nós vamos abordar são métodos, né, de previsão de vendas, por exemplo. Existe um método que é baseado em correlação. O que é uma correlação? É quando um fator influencia em outro. Tá? Então, por exemplo, quando há um aumento no número de automóveis, né, de carros fabricados e vendidos, espera-se que haja um aumento da demanda por combustível, né? Porque os carros são movidos a combustível. Então, se você trabalha, por exemplo, no varejo de combustível, você pode se utilizar desse dado, dessa correlação, para realizar a sua previsão de vendas. Uma outra correlação possível é, por exemplo, essa: diminuição de horas de trabalho, né, com aumento da demanda por roupas esportivas. O que significa diminuição das horas de trabalho? É uma tendência, né, que está acontecendo no mundo de trabalho, de jornadas um pouco mais curtas, né, empresas que, por exemplo, na sexta-feira fazem uma jornada mais curta e de meio período ou acabando às 15 horas, né? Então, supostamente isso libera mais tempo, né, das pessoas, né, executivos, por exemplo, para outras atividades como o lazer, como esportes. Então, isso pode impactar num aumento da demanda por roupas esportivas. Bom, uma outra correlação, né, que muitos varejistas fizeram recentemente foi na questão da pandemia, né, do isolamento social, que deixou as pessoas mais tempo em suas casas, com uma circulação reduzida, e isso aumentou a demanda, por exemplo, por entrega a domicílio. Mas aumentou a demanda até por produtos específicos, né? Por exemplo, equipamentos de ginástica, porque algumas pessoas que fazem ginástica em academia começaram a ter que fazer atividade dentro da própria casa, ou pelo menos tentar fazer essa atividade, e podem ter se interessado por comprar alguns produtos específicos. Então, qual que é o processo? É quando o planejador, né, o varejista que está planejando a venda, consegue observar o ambiente, identificar alguma coisa, algum fator que está correlacionado aos seus produtos e tentar fazer esta correlação. Então, quantas pessoas realmente estão, né, no caso aqui do exemplo do slide, trabalhando numa jornada mais reduzida, né, e quanto elas estão investindo realmente esse tempo excedente em lazer. Esse lazer é o quê? Né? Esse lazer está relacionado a esportes? São estudos, né, que se podem fazer e que vão auxiliar na previsão de vendas caso você trabalhe, por exemplo, com roupas ou equipamentos esportivos. E as correlações, né, que podem ser feitas são muitas, né, de muitos tipos, e cada varejista sabe exatamente, ele precisa, na verdade, saber, né, conhecer seu cliente, para saber exatamente onde buscar essas correlações e como utilizar isso na sua previsão de vendas. A previsão de vendas, ela pode acontecer, deve, né, acontecer em etapas, né? Então, se você trabalha com isso, você muitas vezes vai chegar, né, naquela reunião e vai ter lá, né, o presidente ou algum CEO muito preocupado com o número no final, quanto que eu vou vender afinal, né? Mas para você chegar nesse número, existe um estudo que é realizado em etapas. Então, se você pretende fazer uma previsão, a primeira coisa é você determinar os objetivos para quais serão utilizados,
para os quais são utilizadas essa previsão. Por exemplo, evidentemente você vai fazer essa previsão e apresentar esses números para alguém. Para quem? Só para os executivos da empresa? Né? Que tipo de decisão vai ser tomada? Né? Vai ser tomada uma decisão, por exemplo, de investimento em publicidade, vai ser tomada uma decisão de aumento ou redução da força de vendas. Existem muitas decisões que são tomadas a partir da previsão. Então, isso que você precisa conhecer de início. Você vai fazer essa previsão exatamente para quê? Para saber quanto eu vou vender, óbvio. Mas, além disso, quais são os impactos que isso vai ter para a gestão, por exemplo, para o resultado do negócio, né? Num segundo momento, você tem que pensar nisso aqui, né? Como dividir os seus produtos em grupos homogêneos. Em alguns setores, a gente conhece, né, a divisão de grupos. Então, quando você vai no supermercado, você tem uma divisão, né? Produtos de higiene é um grupo, produtos alimentícios são outros, perecíveis são outros, né? Dentro de alimentos também existe uma divisão, né, bem clássica, né? Até as próprias gôndolas, né, do varejo mostram um pouco dessa divisão e da homogeneidade, né, dos produtos que são vendidos. E nos outros setores é a mesma coisa. Então, roupa masculina, feminina, infantil, esportiva, né? Então, se você trabalha com uma linha muito grande, você não vai ter como fazer uma única previsão para todos os produtos, para todas as linhas. E vai precisar dividir. É da experiência do varejista fazer essa divisão ou conhecer, né, como que esses grupos de produtos se comportam e como que esses grupos são organizados. Caso você seja um varejista ou trabalhe com um varejista que não fez essa divisão, então você mesmo pode, antes de fazer o planejamento, observar quais são os produtos e fazer então uma divisão que seja lógica, né? Que busque uma homogeneidade. O que significa isso? Uma característica em comum nesses produtos que vão facilitar na hora de fazer uma previsão. E aí, um pouco do que eu estava falando antes, né? Determinar quais os fatores influenciam as vendas de cada produto ou cada grupo e estabelecer a importância relativa de cada um deles. Então, como eu falei, se são poucos produtos, você vai fazer por produtos. Se são muitos, você vai fazer por grupos, né? Fatores é aquilo que eu falei anteriormente. Que fator influencia na venda de um produto? Por exemplo, tem produtos que são sazonais. Então, a época, né, do ano interfere, né, na venda. Então, tem aquela sazonalidade mais clássica, né, como chocolate na Páscoa, brinquedo no Dia das Crianças e tal. E existem outras, né, às vezes relacionadas ao clima, que alimentos vendem mais no frio ou no calor, roupas que vendem mais no frio e no calor, e assim por diante. Então, são fatores, né, que podem influenciar. E quais fatores, a importância relativa é isso, é você identificar quais desses fatores são mais importantes ou menos importantes, né? Então, se você pensar em roupa, a temperatura é um fator muito importante, né? No alimento, talvez não, né? Porque você tem alguns alimentos que são consumidos, né, durante o ano todo, independente da temperatura, independente da estação. Então, esse exercício, né, de olhar os seus produtos, os grupos de produtos, o que está impactando e como, né, cada fator está impactando. Mais para frente, a gente vai falar um pouco de pesquisas, né? Se você não identificou exatamente quais são esses fatores de impacto, você tem como fazer pesquisas com seus vendedores, com seus clientes, ou até mesmo pesquisas de dados indiretos, né, pela imprensa, etc., para tentar identificar, então, e entender quais seriam esses fatores. Bom, a próxima etapa seria, então, escolher um método de previsão mais adequado. Eu vou falar de alguns métodos, né? Hoje em dia, muitos desses métodos podem ser utilizados através de softwares específicos. Então, você conhecer os métodos te ajuda a não só fazer a previsão, como também, se for ter auxílio, né, de algum software, de alguma ferramenta, saber escolher aquela que
é mais adequada para a sua necessidade. De todo modo, você vai precisar escolher o método de previsão mais adequado e reunir as informações disponíveis. Então, para falar de software, se você vai fazer isso, essa previsão com auxílio de algum software de mercado, você vai primeiro precisar alimentar essa plataforma com dados que você tenha. Aí depende do que está sendo solicitado, mas quais são as informações disponíveis? Quais são os dados que você precisa ter para colocar? Por exemplo, vendas do período anterior, quantidade, data, uma série de informações que muitas vezes a gente já tem internamente e pode se utilizar delas na previsão. Às vezes a empresa não se utiliza porque não sabe como, mas enfim, você vai reunir as informações disponíveis e iniciar então a sua análise, Isso é muito importante, é muito interessante você disponibilizar dados e analisar. E essa análise ela pode muito rica de ser feita, tanto interna quanto externamente, com as pessoas que lidam diretamente com os produtos ou pessoas especializadas, consultores, enfim. Vai depender de como você escolher caminhar com essa previsão. Bom, ainda na etapa de previsão, verificar os resultados de análise e compará-los entre si ou com outros fatores disponíveis, ou seja, a gente usa a expressão estressar a análise, olhar, fazer uma contra-análise daquilo que se descobriu, aprofundar, essa análise, e aí você segue para outras partes, como estabelecer premissas sobre os efeitos dos fatores que não podem ser calculados numericamente. O que são premissas? São princípios, São bases para alguma decisão ou para alguma análise que vai ser feita, Então, alguns fatores eles podem ser calculados, alguns efeitos desses fatores podem ser calculados e outros não podem, tá? Então eu posso calcular, por exemplo, o total das minhas vendas, supondo que eu tenha um varejo, em relação ao número de dias úteis em um mês. Como é que eu calculo isso? Eu consigo calcular porque eu posso juntar dados históricos, quanto eu vendi no mês, quantos dias úteis teve aquele mês, e eu vou juntando isso, e esses dados me ajudam a fazer uma previsão futura. Então, sabendo que no próximo mês eu tenho tantos dias úteis, qual vai ser o meu total de vendas? Isso é um fator. O número de dias úteis interfere na venda? Sim. Posso calcular isso? Posso, porque eu tenho dados suficientes. Eu tenho dados anteriores e tenho a informação futura de quantos dias úteis tem em cada mês, e aí eu posso calcular. Existem alguns efeitos que não podem ser calculados, Então, eu não sei, por exemplo, o efeito, eu posso supor, que o clima, afeta na venda de um determinado produto, Então, sorvete, eu vendo mais no calor, mas eu consigo calcular exatamente, se eu medir a temperatura, eu sei quanto sorvete eu vou vender? Suponho que não, Que eu vou supor que eu tenho um aumento, mas eu não sei calcular exatamente, eu não tenho, como calcular numericamente esse efeito. Aliás, seria uma ideia interessante, hein? Vamos tentar construir um modelo para isso, mas por enquanto eu acho que não tem. Converter as deduções e as premissas em previsões específicas para o mercado em geral e para as regiões, ou seja, a partir dessas premissas, daquilo que eu posso calcular, eu faço então uma previsão. Pode ser específica para o meu varejo, para a minha região, ou para outras regiões, de acordo com a minha intenção, de acordo com a disponibilidade que eu tenho para fazer essa previsão geral e dados e tal. E vou por aí, analisar o desempenho de vendas e rever periodicamente as previsões.
óbvio, eu faço a previsão, eu posso acertar, posso errar, o que eu preciso fazer é visitar a minha previsão periodicamente para saber no que eu errei, no que eu acertei e assim por diante. Bom, vou entrar um pouco na parte de métodos, né? E aí os métodos variam em vários acordos, eles variam de acordo com a cientificidade, ou seja, né, o quanto você se utiliza da ciência ou não em cada um desses métodos. Então, um deles é, por exemplo, um método, né, que é muito utilizado no mercado, é baseado na percepção, no feeling. É quando aquele comerciante ele tem tanta experiência que ele consegue perceber as coisas, né, e ter uma percepção do mercado, ainda que ele não tenha uma grande quantidade de dados, né, ou não faça muitos cálculos sofisticados. Ele tem um feeling, ele tem uma percepção e ele se utiliza disso para prever. Ele pode pegar os fatores, né, que influenciam na venda e simplesmente fazer uma lista, né, fazer uma análise ambiental um pouco mais superficial, mas isso realmente também ajuda em muitos casos, né? E vai reunindo, né, esses dados e fazendo até uma extrapolação, se quiser. Tudo isso com base na própria percepção de pessoas mais experientes dentro de uma organização. Outros métodos, eles já são mais baseados, né, em cálculos científicos, né? Então, você vai ter que reunir uma grande quantidade de dados, como, por exemplo, vendas passadas, ou dados não só das suas vendas, mas como dos fatores, né, que você entende que afetam as suas vendas, e pode usar modelos matemáticos, né, que podem ser baseados em médias, móveis ou ponderada, regressão, simulação. Aí você vai ter, hoje em dia tem muito apoio de software, mas também um apoio da parte de cálculo, né? Alguém que tem aí conhecimento nessas áreas aqui, como por exemplo o conhecimento em estatística, que pode ser muito útil, especialmente para grandes previsões, né? Para números para uma grande quantidade de dados, né? Números muito volumosos, digamos assim, e que vão permitir análises como essas aqui. Não é todo varejista que vai usar esses métodos, até por uma questão de amostragem mesmo, né? Da quantidade de dados que você tem para usar esses cálculos. Às vezes a média ela não é um bom cálculo, né? Você pode ter um pico, alguma coisa excepcional num determinado mês que interfere, né, numa média, e aí você pode chegar a alguma conclusão errada, né? Então, são métodos que podem ser utilizados, mas eu sempre insisto na ideia de que cada um tem que saber escolher o método adequado à sua realidade. Não existe um método que é o melhor para todas as situações, para todos os varejos, para todas as previsões que se pretende fazer. Então, anteriormente, eu falei sobre pesquisas, né? Um método que é bastante interessante, muito útil, né, e relativamente fácil de ser utilizado é a opinião da força de vendas. Claro que isso é voltado mais para o varejo físico, né, ou o varejo business to business, mas onde você tem aquela força de venda, ou seja, aquele vendedor, em contato direto com o cliente, o vendedor falando sobre o produto, explicando, tá? Por quê? Porque esse vendedor, ele tem uma percepção muito rica, toda essa equipe comercial, né? Ele tem uma percepção muito rica de como está o mercado, tá? E como está a opinião, a sensação, o pensamento do cliente em relação ao que é vendido. Então, é um método que pode ser utilizado e é uma informação que está dentro da empresa. A força de vendas, claro, tem empresas que trabalham com a força de venda terceirizada, mas em geral ela está dentro da empresa. E você
tem que, na verdade, se dedicar a ouvir, a trazer essa opinião para a previsão, para que ela seja utilizada estrategicamente dentro do negócio. E é interessante que muitas vezes a empresa perde essa oportunidade, usa dados externos, usa dados estatísticos, mas não se dedica tanto em ouvir o seu próprio vendedor, que está no chão da loja, olhando no olho do cliente e conversando com ele, e que, portanto, tem uma percepção, né, muito rica muitas vezes de todo o mercado, né? Porque para trabalhar com um produto específico, ele acaba se informando e se interessando por todos os outros, ou por outros, né? Que também estão aí no mesmo mercado. Levantamento, né? Levantamentos são entrevistas. Então você pode, por exemplo, fazer um levantamento da intenção de compras do cliente. Tá? Isso é muito comum. Às vezes essa pesquisa é feita na rua, né? Vai para uma rua de comércio, para um shopping. Claro que isso é feito através de uma empresa especializada, né? Que elabora o método, que contrata esses pesquisadores, mas ele vai simplesmente fazer perguntas, e às vezes perguntas bem diretas. Você pretende comprar uma nova um bem durável, como uma geladeira ou uma máquina de lavar, no próximo mês? Aí a pessoa responde sim, não. Pretende comprar nos próximos 2 a 3 meses? Né? E tem uma série, eu já respondi até perguntas desse tipo, uma série de perguntas que a pessoa vai fazer diretamente ao consumidor. Muitas vezes essa pesquisa é feita por entidades, né, tipo associação comercial, e é divulgada, né, até na imprensa, e ela serve para nortear aí os investimentos futuros e o planejamento de vendas de muitas empresas. Tá? Existem outros métodos, como, por exemplo, a análise do rendimento da ação, né, de uma empresa, acompanhar isso, como é que está o desempenho dela, está mais ou menos valorizada, quais foram as curvas, as altas, as baixas, né? E a análise e a avaliação da concorrência, né? Que também é muito interessante, porque o seu concorrente ele atua no mesmo mercado. Eventualmente você tem concorrentes, né, de outros setores diferentes. Mas o que está acontecendo com a concorrência é o que está acontecendo com o seu mercado como um todo. Você pode fazer, né, essa correlação, né, para usar a mesma palavra que a gente já vinha utilizando. Então, essa avaliação da concorrência, ela te ajuda bastante também na sua previsão de vendas. Existem previsões, né, como eu falei, né, no início, do feeling, né, do proprietário de um pequeno comércio, né, existem também métodos que são baseados na experiência, né, julgamento dos executivos, utilização do feeling de mercado. O que significa isso? Uma maneira de fazer isso é fazer também através de pesquisa, né, fazer um levantamento, só que ao invés de levantar com a força de vendas, com os vendedores, com aquela equipe comercial, você faz um levantamento no mercado, consultando executivos. Tá? Existe um método de pesquisa adequado para isso, uma pesquisa Delphi, onde você elabora perguntas, em geral perguntas sobre o futuro, né? E manda para especialistas. Né? Então você tem que mandar se você está falando em previsão de varejo para o futuro, você tem que mandar para, por exemplo, executivos de empresas varejistas, professores da área, pesquisadores, entidades, né, como eu falei, associação comercial, entidades varejistas e assim por diante. E esse questionamento, essa pesquisa, muitas vezes qualitativa, né, quando você envia, você recebe respostas, né, muito ricas, e você pode então comparar essas respostas. Né? Essa pesquisa pode ser feita em rodadas. Muitas vezes a pesquisa é enviada novamente para os mesmos especialistas, tá? Com as respostas dadas, para que ele, né, responda novamente, e aí vai se chegando a alguns consensos, né, em relação ao futuro. Tá? Então é um método também bastante utilizado, científico, rico. A questão desse método é que ele é bastante trabalhoso, né?
Como eu falei, né, no slide anterior sobre o método de levantamento, que ele é também trabalhoso e muitas vezes caro, justamente porque a operacionalização dele, através de contratação de pesquisadores, métodos, análise, ela acaba também sendo cara, né? Então, você pode fazer, se tiver condição, pode, por exemplo, se reunir com um grupo, né, de comerciantes para fazer. Muitas vezes, se você é afiliado a alguma entidade, a entidade faz, né, a pesquisa e você só utiliza dos dados, ou muitas vezes simplesmente a empresa não faz ou não se utiliza desses dados porque não tem condições, porque não tem acesso a uma pesquisa tão detalhada como essas que eu estou mencionando. Um método, né, que também ajuda e que pode, né, baratear um pouco os custos, né, de pesquisa que eu estava mencionando anteriormente, é esse da zona piloto. Porque o que seria a zona piloto? Em vez de você aplicar, né, a pesquisa em todo o seu mercado, você escolhe uma região específica, né, que é essa chamada zona piloto, e aí você faz a pesquisa nessa zona, supondo que você pode extrapolar os dados a partir do que você conseguir nessa zona piloto, né? Então você vai agrupar essas variáveis, observando todas as características semelhantes. Você vai usar a sua própria divisão de zonas de venda, né, para escolher essa zona específica. Pode estimar, né, o que vai acontecer se tem mudanças econômicas de uma zona para outra, ou se vai ter alguma mudança econômica no período, mas você vai fazer essa pesquisa de uma forma mais localizada, tá? O desafio aqui, eu digo que é justamente escolher essa zona piloto. Qual das suas zonas de venda é tão representativa o suficiente, né, para que a pesquisa possa realmente ser extrapolada e possa gerar uma previsão para todas as outras zonas, né? É uma questão desafiadora, é difícil de saber, mas você tem como escolher essa zona a partir da sua experiência de mercado. Então, se você tem pesquisas anteriores, você tem como olhar, né, os resultados separados por zona para depois saber alguma coisa sobre uma dessas zonas e escolher, então, a sua zona piloto. Métodos de vendas passadas é um método bastante utilizado também, que ele é baseado, então, no histórico de vendas, médias, né, dos índices de vendas. Ele permite que se observe aquela variação, né, sazonal ao longo do ano. E ele, então, ele não leva em conta outros fatores, né, externos. Então, ele é voltado especificamente para as vendas passadas da organização. Ele é bastante utilizado, é bastante rico, mas ele pode levar a um erro na previsão ao desconsiderar variações, né, ambientais que podem acontecer e que podem impactar naqueles outros fatores, né, que impactam nas vendas. Então, a minha recomendação é que esse método ele também seja associado a outros, né, que levem mais em conta também as variações ambientais. Mas ele pode te dar uma boa previsão, por exemplo, para um cenário mais estável, e ele pode te dar, por exemplo, uma previsão, quando a gente fala em previsão, né, falando de cenário, é interessante ter a visão otimista, a visão mais pessimista, a visão neutra. Em geral, esse método aqui, ele te leva a um cenário mais neutro. Bom, ainda, né, dentro do levantamento, né, que pode se fazer com os clientes, existem outros dados, né, para se observar a partir de uma pesquisa prévia e da expectativa do mercado, que é, por exemplo, as relações de compra, né? Observar esse cliente, como ele reagiu a uma compra anterior, se ficou satisfeito, se ficou frustrado, o que ele espera, né, do mercado, o que ele espera de determinados produtos.
E também isso é feito através de levantamento, que é, na verdade, entrevista, conversa com consumidores. E essa conversa é feita em muitas situações, muitas vezes abordando o próprio consumidor dentro de uma loja ou numa rua comercial. Bom, em termos de conteúdo sobre previsão de vendas, é isso. E o restante do material da aula de hoje está na plataforma através de uma leitura e uma atividade que está sendo solicitada. Muito obrigada.